Olá a todos, essa é a primeira aula assíncrona. Como combinado, eu vou fazer as aulas assíncronas sobre embriologia. Nós temos a sexta passada, que foi assíncrona, mas eu infelizmente não consegui fazer esse vídeo a tempo. E temos mais duas sextas, certo? Então, vou tentar fazer a aula, toda a embriologia do sistema cardiovascular em 3 vídeos, mais ou menos isso, tá? Ou se eu achar melhor fazer em 4 vídeos, não sei, coisas mais curtas para não ficar cansativo, porque o sistema cardiovascular, a embriologia é um pouquinho complexa e eu acho que compensa ir devagar. Agora a gente vai ter até surpreendentemente mais tempo do que seria o normal, porque antes eu tinha só no máximo 1 aula e meia para dar embriologia do sistema cardiovascular, era muito corrido. Então agora eu vou fazer esses vídeos bem sucintos. Eu espero que vocês pesquisem na bibliografia que vocês estiverem acostumados. Tem o Moore, né? Que é Embriologia Clínica do Moore, que é um bom livro. Tem Larsen, tem Langman. Eu sei que a biblioteca não está funcionando, mas espero que vocês consigam ter acesso a alguma bibliografia. Eu peço perdão pelos barulhos estranhos, externos à aula, que eu tô aqui bem próxima. É a região mais quieta da minha casa, né, do meu apartamento, mas ainda assim tem muito som de carro, porque é sábado e eu tô bem aqui no centro, então tem muita. De vez em quando vai aparecer uns carros de som tocando funk aqui, eu quero que vocês me desculpem. Além das minhas cachorrinhas que de vez em quando fazem uns barulhinhos fofinhos aqui e latem, tá? O que eu queria falar mesmo? Bom, desculpa pelos barulhos estranhos. Sobre os livros, já falei, né? E eventualmente, quando tiver muito barulho, eu vou fazer uma pausa e esperar o barulho passar. E talvez isso possa deixar, às vezes, o raciocínio meio sem sentido, porque eu posso esquecer o que eu acabei de falar. Então, me perdoem também por isso. Bom, o que eu quero basicamente que vocês saibam de embriologia do sistema cardiovascular? Como eu falei, ela é muito complexa. Se você for ler no Larsen, por exemplo, é extremamente detalhado, é muito interessante, só que a gente acaba tendo a embriologia como uma porção menor do nosso curso, né, que é a histologia, e eu quero que vocês se dediquem mais à histologia mesmo. Então, eu vou tentar mostrar na embriologia o básico necessário para entender as malformações, que são realmente o que importa para a maioria, né, dos médicos. Claro que se alguém for fazer algum trabalho um dia, entrar na área de pesquisa, embriologia, aí vai precisar entrar mais profundamente nos estudos. Mas basicamente mesmo quem faça pediatria, eu acho que a gente vai conseguir ter uma noção boa para entender as principais malformações, né, que sempre acabam aparecendo para a gente, mesmo não só nas crianças, mas eventualmente a gente vê algum adulto com uma cardiopatia congênita, né, que não foi resolvido, porque é muito leve, não precisou de intervenção. Então, a gente vai fazer como eu posso dizer, uma apanhada mais geral, mais para compreensão da lógica que vai reger as malformações. Eu preciso entender toda a formação do coração e dos principais vasos para que eu compreenda o que pode dar errado, e não é uma coisa muito fácil de entender, tá? Então eu não vou ficar muito focada em
em parte molecular, nem em muitos detalhes que a gente tem nessa área, porque se a gente for para esse lado, aí eu teria que fazer uns 10 vídeos no mínimo, né? Além disso, eu gosto de começar, e essa aula vai ser basicamente isso, bem lá no comecinho, desde a fecundação, porque quando você vai olhar o capítulo de embriologia cardiovascular, vai estar lá assim, começando a partir já da formação da área cardiogênica, já na terceira semana. Só que e antes disso, né? Eu comecei a falar isso porque uma vez eu estava dando aula e alguém me perguntou, mas e antes disso? Antes de formar o coração, como é que era, né? E teve uma turma também que eu acho que tinha algumas dúvidas sobre a circulação placentária, né? Da estrutura da placenta. Não vou dar aula de placenta também, que é bem complexa, mas vou relembrar para quem ainda não lembra, ou para quem ainda não leu ou não estudou, ou quem estudou e não lembra mais. Então, a fecundação já forma um conceito que precisa de nutrição, certo? De onde vem essa nutrição? Fecundação aconteceu na tuba e aí a gente tem o processo de migração até o local de nidação, né? A implantação vai acontecer no 6º dia. Então, a gente vai ter que nutrir, né, esse serzinho que acabou de ser formado. Como? Bom, ele tá boiando em meio de secreções, então, tranquilo, as secreções uterinas, desculpem, as secreções uterinas, por si só, elas já vão dar um jeito de nutrir, né? É tranquilo, a gente tá aí naquela fase, enquanto tem a migração, tá a divisão das células, ainda é uma estrutura muito pequena, até chegar na estrutura de mórula e tal, de repente chega e vira um blastocisto. O blastocisto vai começar a implantação. Bom, na hora que ele implanta, ele vai cada vez se adentrar para dentro do endométrio, né? O endométrio decidualizado da mãe. É um endométrio cujas glândulas, cujo estroma está rico em nutrientes, né? Já para essa nutrição do blastocisto que está em implantação. Então, nessa fase, é basicamente difusão e por um bom tempo, por alguns dias, vai ser por difusão mesmo, né? Só que ele vai crescendo. Então, à medida que o blastocisto cresce e implanta, eu vou ter a formação de um sincício trofoblasto cada vez mais amplo e, olhando aqui, é melhor, né? A gente tem aqui o blastocisto e uma capa de sincício trofoblasto, né, que é aquela massa de células que vai invadindo o endométrio para ajudar na implantação. E também vai fazer futuramente parte da estrutura da placenta, assim como o citotrofoblasto. Então, eu tenho uma certa distância agora entre as glândulas e os vasos, certo? Nesse tamanho aqui, tudo bem. Ele tá pequenininho, eu consigo, por difusão, atravessar essa massa de células e chegar aqui. As trocas vão acontecer, né? Tá aqui o embriãozinho, né? Bilaminar de skin, e ele tá conseguindo se nutrir por difusão. O que vai acontecer lá pelo 9º dia? Bom, eu já tenho um blastocisto maior, ó, e mais adentrado aqui no estroma endometrial, né? Já tá formando um coágulo de fibrina, daqui a pouco eu vou ter o revestimento total aqui e ele vai estar todo implantado, né? O epitélio de superfície do endométrio aqui. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui o citotrofoblasto e o sincício em verde escuro. E a formação de umas cavidades, que é que eles chamam de lacunas trofoblásticas. Então, no sincício trofoblasto, eu tenho a formação dessas lacunas que vão facilitar, aproximar a nutrição que eu preciso que chegue até aqui. Como?
Bom, o sincício vai erudir esses vasos sanguíneos e as glândulas endometriais, como essa aqui, vai invadir, vai erudir e toda a secreção das glândulas e também o sangue dos capilares sinusoides maternos vão começar a adentrar essas lacunas. Essas lacunas mais para frente vão formar redes, elas vão fazer o quê? Começar a se comunicar entre si. E o sangue vai se distribuir em torno de toda a estrutura aqui, certo? Então tá aqui já a formação de uma rede lacunar bem desenvolvida com 13 dias, tá? E a gente tem já bem maior a estrutura toda. O embriãozinho tá aqui e já tem uma cavidade grande do celoma extraembrionário, né? Cavidade coriônica já em formação. E a gente já tem uma boa rede iniciada aqui. O que significa essa rede? O sinusoide materno tem seu sangue adentrando essa rede e possibilitando uma proximidade maior entre o sangue da mãe e as estruturas do embriãozinho, certo? Então, voltando aqui no slide, né? Então lá pelo 11º dia eu vou ter formação dessas redes lacunares erodindo vasos e glândulas, e aí as secreções e o sangue materno vão circular por essas redes. E o que significa isso? Isso é o primórdio de uma circulação materno-fetal, certo? Então, esse primórdio é o início já. Mesmo antes de formar o coração, eu já tenho uma circulação bem rudimentar, né? Então, acho interessante a gente voltar nos capítulos. Tá fazendo muito barulho, né? De moto. Perdão. Então, é bom a gente voltar uns capítulos lá no livro, só para dar uma olhadinha nesses momentos, para que não fique aquela coisa perdida, começando a falar de circulação só a partir da 3ª semana, como se antes não tivesse nenhuma necessidade de nutrição e oxigenação do embrião, né? E o que não é verdade. Então, a gente está vendo aqui que existe todo um crescendo, assim, de estruturas sendo formadas, até que chegue no momento em que eu tenho já o coraçãozinho batendo lá no 22º dia, mais ou menos. Então, aqui a gente já viu, aí tem as redes lacunares, aqui só para ver, olha que interessante, tá aqui, ó, o epiblasto, o hipoblasto, né? Então, o bichinho tá aqui crescendo, tá aqui toda a estrutura completa, né? E aí tem o sincistofoblasto, essa região toda aqui, ó, que eu estou mostrando, cheia de lacunas, né? As secreções endometriais, elas não são preservadas, assim, não dá para corar, mas elas estão aqui dentro das lacunas. E a gente vê algumas hemácias também dentro das lacunas, né? Então, hemácias provavelmente maternas, chegando aqui nas proximidades da estrutura que já está implantada, ó, totalmente implantada. Então, aqui eu já falei. E aí, em seguida, o que vai acontecer? Bom, não dá para ficar assim para sempre, né? Eu tenho que evoluir e tornar mais complexa essa circulação. Então, eu tenho que formar vasos. E eu tenho 2 processos, basicamente, né? A vasculogênese e a angiogênese. Eles se complementam, tá? Então, os vasos vão surgir no comecinho da 3ª semana, né? E esses vasos, eles começam no saco vitelino, no pedículo umbilical e no córeo. E alguns, acredito que 2 dias depois, se não me engano, já começa no embrião também, tá? Então, começam a surgir estruturas do mesênquima, células do mesênquima que se diferenciam em angioblastos, né? Então, eu tenho aqui o mesênquima, primeiramente do saco vitelino, né? Que a gente vê aqui, ó, saco vitelino, pedículo umbilical e córeo, e depois no embriãozinho. Então, a gente vai ter aqui, ó, angioblastos,
que são células mesenquimais diferenciadas nessas regiões. E esses angioblastos vão se agrupando. Eles se agrupam, né? Aqui tá mostrando que é uma região da vesícula umbilical, né? Então, eles se agrupam e aí começa a surgir um lume, né? Uma fendinha. E aí, o que reveste um vaso, né? Célula endotelial, lembra da primeira aula de histologia? Então, essas células aqui ainda estão bem cuboidais, né? Elas vão ficando aqui achatadinhas e se tornando as células endoteliais. Nos vasos maiores, né, que vão formar veias e artérias mais para frente, o tecido mesenquimal em torno vai formar o resto das estruturas, né, da parede, né, músculo liso, as fibras elásticas, o colágeno. Então, mas aqui basicamente, se for pensar em vasos bem pequenininhos, é basicamente endotélio, né? E aqui, ó, células progenitoras sanguíneas que também surgem das mesmas células mesenquimais dessa região, que se chamam hemangioblastos, também começam a surgir. E olha, fusão de vasos adjacentes vai aumentando a complexidade da estrutura. Isso, então, é a vasculogênese que eu estou mostrando. O que seria a angiogênese? Depois de formação dos primeiros vasos, células sanguíneas, né, eu tenho que tornar cada vez mais complexas essas estruturas para que elas comecem a se comunicar entre si, né? Então, eu tenho, por exemplo, formação de vasos ali no córeo, outro ali no saco uterino, depois começa lá no embrião. Essas regiões têm que se unir. Como que elas vão se unir? Através da ramificação cada vez mais complexa desses vasos primitivos que surgiram por vasculogênese. Essa ramificação e essa complexidade, né, que vai tornando possível a comunicação entre os vasos primitivos e o alcance de regiões que ainda não tinham vasos, isso se chama angiogênese, né? Então, são brotamentos, ramificações a partir de vasos primitivos que surgiram por vasculogênese. Até aqui, espero que esteja tudo tranquilo. Vamos dar uma resumidinha. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o citotrofoblasto, o sincício e a formação das lacunas, redes lacunares. Aqui eu tenho glândulas endometriais e vasos maternos, né, dos capilares sinusoides maternos, caindo aqui nas redes lacunares, tá? E aqui o córeo com apenas uma camadinha de célula, certo? Já numa fase mais adiantada, eu vou ter o surgimento de uns brotinhos celulares a partir do córeo, tá? Então, o córeo começa a se insinuar para dentro do... desculpa, eu tô falando córeo. O citotrofoblasto começa a se insinuar para dentro do sincício trofoblasto. Então, eu não sei o que eu disse antes, aqui é uma camadinha de citotrofoblasto. Não sei se eu falei córeo. Então, o certo é uma camadinha de citotrofoblasto e a partir daqui, ó, 13º dia, uns grupinhos de células citotrofoblásticas que vão adentrando para dentro do sincício. Isso são as vilosidades coriônicas primárias, tá? Elas não têm vasos. Então, quando eu, por exemplo, vou olhar numa lâmina de um aborto, por exemplo, e eu vejo que tem velocidades primárias, eu tenho mais ou menos noção de quantas semanas tinha essa gestação. Então, muitas vezes a gente usa a estrutura das velocidades coriônicas e também usa outros parâmetros para definir a idade gestacional. Já no começo da 3ª semana, o que a gente vai ter? Os brotamentinhos aqui, ó, de citotrofoblástico, começa a ter um eixo mesenquimal. Então, se a gente corta transversalmente uma velocidade dessa, que é a secundária, você vê a camada de citotrofoblasto, a camada de sincício e um eixo de mesênquima central, né? Esse eixo de mesênquima, então, está ajudando na formação, né,
da vilosidade, que já agora já é secundária, porque tem esse eixo de mesênquima. E mais pra frente, o que a gente vai ter? A velocidade terciária, né? Então, o que a gente tem de diferente da secundária? A presença de vasos, né? Então, a partir do momento que eu tenho vasos fetais, eu já chamo de velocidades terciárias. E já sabe que já tem pelo menos 21 dias, né, de gestação. Então, aqui a gente está imaginando aqui, ó, que com 16 dias a gente tem ainda redes lacunares, velocidades secundárias em formação e tá começando vasculogênese e angiogênese, certo? Então, aqui eu já começo a formar vasos, porque lá pelos 21 dias eu já vou ter esses vasos nos eixos, né, centrais aqui de mesênquima das velocidades coriônicas. E o coração já está em desenvolvimento desde a metade da terceira semana. Então, tá vendo que é tudo junto, né? Então, tá formando já a estrutura que vai ser a placenta futura, né? A estrutura mais complexa da placenta. E, ao mesmo tempo, o coraçãozinho sendo formado aqui, ó. Certo? Só para lembrar que a estrutura mais próximo, né, já do termo, né, no final da gestação, a gente vai ter uma placenta que tem uma estrutura, basicamente, em que eu tenho a aproximação máxima que eu consigo aqui entre sangue materno e sangue fetal, né? Então, o que as velocidades coriônicas vão me proporcionar, as terciárias? Eu vou ter a formação de uma rede capilar fetal dentro desse eixo, né? Que é a velocidade, ó, esse eixo de mesênquima coberto por citotrofoblasto. E essa velocidade coriônica, já nessa fase, ela tem um espaço em torno dela chamado espaço interviloso. Então, tá aqui o vilo, né? E aqui a gente tem os capilares dentro das ramificações dos vilos. E o que a gente tem em torno dos vilos? O espaço interviloso. Esse espaço interviloso está cheio de quê? De sangue, né? Sangue materno. Então, o sangue materno vai banhar essa estrutura em torno, esse espaço em torno dos vilos. Então, o sangue materno está muito próximo aqui da estrutura das vilosidades, né? Dos capilares, vênulas e arteríolas do feto, certo? Então, a gente vê que tem uma aproximação bem grande. Então, o que vai separar? Basicamente, endotélio, o eixo tecido conjuntivo e o citotrofoblasto. Só essas três camadas separam o sangue do feto do sangue da mãe. Lembrando que quem leva, aliás, né, para o embrião o sangue arterializado é a veia umbilical, que está aqui em vermelho, tá? Então, as artérias uterinas trazem sangue oxigenado e caem no espaço interviloso, mas também, a partir do espaço interviloso, eu tenho a saída o retorno venoso pelas veias uterinas, né, em direção à mãe. Então, chegando da mãe aqui e voltando para a mãe aqui para ser oxigenado, né? E aqui, na parte fetal, a gente tem a oxigenação através do sangue do espaço interviloso, e aí eu tenho a veia umbilical, que tá em vermelho aqui, chegando e levando o sangue pro embrião. E o sangue venoso vem através das duas artérias umbilicais. Então, é o contrário, né? Do que a gente tá acostumado. A veia umbilical tem sangue oxigenado. Que é só a repetição, né? Então, a gente tem o sangue sendo aqui, ó, arterializado no espaço interviloso. E aí, vem direto aqui, ó, nos ramos que vão formar a veia umbilical, o sangue oxigenado tá vindo para cá.
enquanto que o sangue não oxigenado vem através das artérias umbilicais e vai ser oxigenado agora através dessa proximidade com o sangue materno no espaço interveloso. E aqui, ó, eu tenho a troca entre o espaço interveloso com a mãe, né? A comunicação com os vasos da mãe. Enfim, só para relembrar e para lembrar da estrutura da placenta, porque também fica falando de formação de coração e formação de vasos sem lembrar de nada disso aqui, não faz muito sentido, né? Então eu acho importante a gente relembrar, pelo menos ter uma noção. E só para fechar essa parte, já que eu falei de placenta, lembrando que a placenta tem a fase fetal, então o bebezinho estava aqui, né? A membrana foi rompida durante o parto, ele estava aqui encostadinho nessa face e conectado ao cordão. E aqui olha os ramos, ó, a árvore dos vasos fetais, tanto que é bonito, né? E a face do lado de lá, que é a face materna, é assim, né? Uma face carnosa, avermelhada, cheia dos cotilédones, né? Essa placenta tá totalmente normal, não tem áreas brancas, né, pálidas, que seriam evidência de infarto placentário, que a gente vê com alguma frequência, né? Às vezes causando algum problema e às vezes, se forem pequenos infartos, não causam nenhum problema para a criança. Então, continuando, agora que a gente já tem uma noção aqui da questão da troca entre a placenta e o bebê, vamos imaginar aqui que eu creio que seja 21, eu tenho que olhar, mas eu acho que tá errado aqui. Aqui é uma estrutura mais próxima de 21 dias, e a gente tem o que a gente tem aqui, ó? Nós temos um par de aortas dorsais nesse embriãozinho. O coração já está formado, aliás, está em formação, né? Começou a formação. Então, é um tubo, certo? O coração é um tubo, ele começou com dois vasos, dois tubos, parecendo esses vasos comuns assim. Dois tubos que se uniram, ainda vou falar disso na próxima aula. E eles se unem, se fundem. Toda hora eu perco esse cursor. Eles se unem, se fundem e agora já está numa fase de constricções e dilatações, que a gente também vai ver na próxima aula, para formar as futuras câmaras, né? O trato de saída, né? Átrios, ventrículos. Então tá nessa fase ainda, iniciando constricções e dilatações, futuramente vai começar a septação. Não se assustem com essas palavras, a gente ainda vai ver isso, tá? Então, o que a gente tem aqui? Tudo aqui tá pela metade. Então, se a gente tá vendo uma aorta dorsal, são duas. Aqui tem, ó, esses vasinhos, essas veias, né? Então, veia cardinal comum, veia umbilical, veia vitelina. Na verdade, são pares. Então, tem um par de veias cardinais comuns, um par de veias umbilicais e um par de veias vitelinas, nessa fase, certo? Então, o que a gente tem na circulação? Aqui é onde o sangue chega no polo venoso, que a gente chama de seio venoso. E aqui é o trato de saída, que é o saco aórtico, tá? O sangue oxigenado vem pela veia umbilical, né? E vai passar pelo coração tubular, né? E vai ser distribuído para o corpinho do embrião, para a cabeça, para o corpo, através do par de aortas dorsais. Aqui eu tenho as artérias do arco faríngeo, são artérias que vão se formando, depois vão se degenerando, umas ficam e formam estruturas importantes que a gente vai ver ainda. Então aqui as artérias do arco faríngeo em comunicação com a aorta dorsal. Eu não vou ficar repetindo que é par e que é todo dobrado não, tá? Mas tenha em mente que tudo que eu tô falando aqui é só a metade do embrião do outro lado. Esse aqui é o lado esquerdo, né? Imagina assim. E ele tá cortado no meio. Então, eu tenho o sangue sendo distribuído, né? Aqui, ó, as artérias intersegmentares vai distribuindo pro corpinho, pra cabeça
do embriãozinho, né? E as outras veias, essa veia trouxe sangue oxigenado distribuído, certo? As outras veias vão trazer sangue venoso. As outras veias vão trazer sangue venoso, aqui ó, do corpinho, da cabeça, veia cardinal anterior, veia cardinal posterior, veia cardinal comum. Vão trazer sangue venoso do corpinho da cabeça pra cá, certo? Então tem mistura de sangue, né? Arterial com venoso. Essa aqui, essa veia vitelina, traz o sangue pouco oxigenado do saco vitelino. Aqui a gente vê que tem a artéria vitelina que traz, aqui ó, através da aorta dorsal tem o sangue oxigenado chegando, e na veia, aqui na veia umbilical, não, na veia vitelina eu tenho o sangue venoso chegando aqui. Então, o sangue venoso basicamente chega por aqui junto com o arterial que veio da veia umbilical, tá? E depois do sangue arterializado correr, né, esse sangue meio misturado, na verdade, correr todo o corpinho do embrião, ele vai retornar através das artérias umbilicais, entendeu? Retorna através das artérias umbilicais para novamente ser oxigenado aqui nas velocidades, tá? Então é bem simples, nessa fase é bem simples. A partir de aqui vai ser a próxima aula, a gente já tem 31 minutos de aula, eu não quero começar com um vídeo longo, né? Senão seria melhor até fazer uma aula síncrona, é o que eu acho que não vem ao caso 2 aulas síncronas por semana. Eu acho que vocês têm que ter um pouco de liberdade para ver isso na hora que quiserem. No normal, assim, né? Na situação normal, fora da pandemia, seriam umas 2 ou 3, acho que são 2 ou 3 questões de embriologia e o restante de histologia, se eu não me engano, né? Na prova teórica. E na prova prática a gente tem prova só de histologia, não tem prova prática, imagem nem nada de embriologia, tá? A gente vai começar daqui a partir do próximo vídeo. Então, tentem acompanhar, aproveitar que a gente tem até um pouquinho mais de tempo. Estranhamente, a gente vai ter mais tempo, porque tem a aula passada, que eu tô atrasadinha, né? Esse é o vídeo da sexta passada, de ontem, né? Que eu devia ter dado ontem, e ainda tem mais 2 sextas. Embora seja bem complexo, eu vou tentar facilitar bastante a explicação, vou tentar, né? Na medida do possível. Eu vou buscar também alguns vídeos, tem uns vídeos muito legais na internet sobre a septação do coração, que é a parte mais complicada, mais chatinha de entender. E eu espero que vocês deem uma olhada já na teoria até aqui, né? Não é muita coisa, é só revisar esse início de circulação, relembrar um pouquinho como é a formação de velocidades, olhar um pouquinho a estrutura da placenta, olhar essa fase de 21 dias em que eu tenho essa circulação, porque tendo essa circulação toda em mente, a gente tem mais facilidade para raciocinar mais para frente quando a gente for ver a circulação fetal e neonatal, as diferenças, né? Porque vão ter estruturas que vão fechar e outras que vão abrir, então vai ter mudanças abruptas na circulação a partir do momento que a criança respira, que ela nasce e expande os pulmões. Então, se você já tiver em mente, desde o comecinho, como é que funciona a circulação materna, a circulação fetal, a circulação embrionária, isso vai facilitar muito, tá? Por enquanto eu vou deixar só isso aqui, só esse vídeo. Se eu encontrar algum material bom sobre essa parte, eu coloco lá. Mas eu tô com alguma dificuldade de colocar do jeito que eu vi o David fazendo, que seria colocar cada capítulo ali no caderno, eu ainda não consigo mexer. Mas eu vou tentar achar alguma coisa legal
Mesmo que seja algum PDF, é claro que eu vou ler antes, né? Corrigir alguma coisa. Uma coisa resumida, caso alguém não tenha um livro, né? Para estudar nessa fase agora, porque a gente tá sem biblioteca. Mas eu acho que vocês se viram aí, né? Com os livros. A maioria conseguir alguma coisa, né? Mas eu vou tentar achar um resumo, alguma coisa, ou fazer algum resuminho além desse vídeo, para ter um material também por escrito, ok? Bom, no mais é isso. Espero que eu tenha sido claro. Qualquer dúvida pode escrever ali para mim no Teams, que depois eu respondo. E vão estudando, tentem não deixar acumular, porque essa parte de embriologia cardiovascular acho que a embriologia do cardiovascular é a mais complicadinha. Então, quando vier, por exemplo, do respiratório, é muito mais tranquila. Aproveitem para estudar com calma, que vai ser extremamente importante. Né? Não tem como você não esbarrar na sua vida com malformações cardíacas. Elas tem umas que são bastante frequentes, então não só quem pensa em fazer cardiopediatria ou cardiologia, acho que todo mundo tem que ter uma noção boa dessas malformações, ok? Obrigada para quem ficou até aqui. Vou tentar melhorar o som, eu tenho um aplicativo aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Então peço desculpas se eu ainda não tenho a estrutura completa. Eu vou tentar ver se dá pra... se tem como comprar um microfone. Eu tô bem por fora dessas tecnologias, eu vou tentar ver se eu consigo alguma coisa para melhorar o áudio, tá bom? Boa semana para todos e até segunda-feira. Bom, isso não faz muito sentido, né? Então, eu estou num sábado à noite, então daqui a 2 dias a gente se encontra numa aula síncrona. Até mais.